Olá amigos, eu sou a Letícia, e hoje vou contar a história do dilúvio descrita no livro de Gênesis. Depois de Caim ter saído da presença de Deus, Caim foi para outro lugar e teve um filho chamado Enoque, e criou uma cidade com o nome dele. Deus deu outros filhos para Adão e Eva, neles estava Sete que seguia os caminhos de Deus, de Sete vieram muitas gerações que eram fiéis a Deus, dessa linhagem veio Noé, filho de Lameque. Lameque, quando viu seu filho, disse: Este menino nos trará consolo e nos aliviará do nosso esforço doloroso das nossas mãos que foi dado como castigo a Adão por Deus. Quando Noé tinha 500 anos de idade, ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Enquanto Noé vivia uma vida dedicada a Deus, os homens da terra começaram a aumentar em número, e tiveram filhas. Mas um dia, os anjos do céu, liderados pelo mal, desceram até a terra, e perceberam que as filhas dos homens eram bonitas, e eles a tomaram como esposas, casaram-se com as que escolhiam e tinham filhos com elas. Esses filhos eram os Nefilins, os gigantes da terra, os gigantes de renome e de grande fama. Deus não gostou nada disso, pois os gigantes estavam destruindo a terra. Então Deus olhou para a terra e diminuiu a idade que os homens viveriam. Antigamente eles viviam até 900 e tantos anos, porém Deus reduziu este tempo para 120 anos, mas mesmo assim os homens e os gigantes continuavam a fazer estrago pela terra. Assim Deus viu que a maldade do homem era grande, e que seu coração pensava em fazer maldade ao outro o tempo todo. Deus ficou muito triste com o homem, e lamentou ter o feito. Então ele pensou em destruir tudo que havia criado. Mas lembram-se de Noé, ele ainda continuava confiando em Deus, e Deus achou favor nos seus olhos, acreditem. Um único homem, no mundo inteiro permanecia íntegro ao Criador. Em um mundo cheio de violência, Noé foi escolhido por Deus. A terra estava toda arruinada, todas as pessoas a não ser Noé pensavam em fazer coisas ruins, e ensinavam seus filhos a fazer coisas ruins. Por isso Deus escolheu apenas Noé para um trabalho muito sério. Deus disse a Noé: Decidi pôr um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa das pessoas más. Faça uma arca de madeira, com compartimentos, coberta de betume por dentro e por fora. Deus deu as medidas exatas em que Noé deveria fazer a arca, com a entrada para a lateral, e uma janela para iluminação no teto. Pois Deus iria mandar um dilúvio que devastaria toda a terra. Deus estabeleceu seu pacto com Noé, e mandou ele entrar na arca quando ela estivesse pronta, com sua esposa, seus 3 filhos e as esposas de seus filhos. Deus também disse que iria cuidar para que os animais que ele escolhesse, um macho e uma fêmea de cada espécie, fossem até a arca no momento certo. Noé também deveria levar todo o alimento para ele e para os animais. Noé foi muito obediente, seguiu todas as regras de Deus, fez exatamente como Deus havia ordenado. Quando faltava 7 dias para o dilúvio, os animais começaram a chegar e a encher a arca, como Deus havia ordenado. Deus disse a Noé que o dilúvio duraria 40 dias e 40 noites. Noé, sua esposa e seus filhos e as esposas de seus filhos entraram na arca. Quando Noé tinha 600 anos de idade, veio o dilúvio, e Deus fechou a porta da arca. As comportas do céu se abriram, e as águas debaixo da terra começaram a sair, e a chuva começou a inundar toda a terra e tudo que havia nela. Choveu por 40 dias e 40 noites. A arca flutuava sobre as águas. As mais altas montanhas da terra ficaram cobertas de água. Somente Noé e os que estavam dentro da arca sobreviveram. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar, as comportas do céu e da terra se fecharam. Noé abriu a janela da arca, e soltou um corvo. Ele voava do lado de fora e voltava. Então Noé esperou mais 7 dias e soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham abaixado.
A pomba voltou com um ramo de oliveira em seu bico e assim Noé soube que a terra já estava secando. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente, mas ela não voltou mais para a arca, significando que ela tinha encontrado um outro lugar seco para ficar. Deus disse a Noé: saia da arca, você e sua família, e os animais. Deixem que os animais se multipliquem sobre a terra. Então Noé obedeceu e saiu da arca. A primeira coisa que Noé fez foi oferecer alguns puros animais para Deus. Deus sentiu o aroma e ficou feliz com Noé. Deus disse a Noé que jamais destruiria a terra por água como fez, e por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixaria de dar frutos. Mesmo no frio, no calor, em todas as estações a terra daria frutos, cumprindo assim o que o pai de Noé disse, que por causa de Noé o fruto do trabalho na terra seria menos árduo. Deus abençoou Noé e disse para seus filhos terem filhos, e se multiplicarem sobre a terra, e também disse que o homem teria domínio sobre os animais. Deus colocou então um arco-íris no céu, para que sempre que chovesse o arco-íris aparecesse para lembrar que Deus jamais destruiria a terra em águas. Então Deus estabeleceu o pacto com Noé e sua família. E aí, amigos? Essa é a história do dilúvio e a história de Noé. Essa história nos ensina a sermos obedientes. Noé é um exemplo de fidelidade e confiança em Deus. Devemos sempre nos lembrar da história de Noé como uma história de obediência. No meio de um mundo cheio de maldade e violência, um só homem foi fiel a Deus, confiou nele e o obedeceu. A Bíblia é o nosso livro de instruções e a ordem de Deus para a NSS, assim como a ordem que ele deu a Noé. Então devemos ser obedientes a Deus assim como Noé foi. Se você gostou da nossa história, não se esqueça de deixar o seu like, e se quer acompanhar mais histórias da Bíblia, se inscreva em nosso canal. Até a próxima, amigos!